Aleluia. Erga suas mãos a Ele. Oh Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos. Oramos nessa noite, crendo que Sua palavra, Espírito e vida, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Sua palavra não vai ficar à beira do caminho, não vai cair em solo rochoso, não vai cair entre espinhos, mas vai cair em uma boa terra, onde vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, nós oramos como Paulo orou pelos crentes em Colossos. Faça-nos transbordar do pleno conhecimento da Sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós queremos viver do modo digno do Senhor, para o Seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor, que nos fez dignos, aptos a participarmos da herança dos santos da luz. Quantos creem que foram libertados de um império das trevas, foram transportados para o reino do Filho do seu amor? Paulo diz: nós temos nele a redenção, a remissão dos pecados. E nós te agradecemos nessa noite, oramos crendo no poder da Sua palavra, viva e eficaz, transformando-nos, transformando a nossa forma de pensar. Seremos transformados pela renovação da nossa mente nessa noite, nós cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Muito obrigado, pessoal. Uma grande honra, um grande privilégio estar com os irmãos nessa noite, poder revê-los, né? A outra vez que eu estive ainda era o outro prédio, poder estar de volta, presenciar, ver o crescimento que Deus está fazendo. A Bíblia diz que, de fato, um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Amém? E eu e você temos essa graça de ser parte do que Deus está fazendo, essa graça, esse privilégio, essa honra de sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo. E é uma grande honra poder contribuir nessa noite, de alguma forma, dando início a essa série. E eu tenho certeza que você vai ser muito inspirado, instruído, e o principal, vai experimentar dos resultados dessa palavra na sua vida. Quantos creem que vão prosperar? Amém. Nessa noite eu quero falar sobre, obviamente falando sobre o assunto, pensando sobre o tema, eu quero falar da importância da contribuição. Talvez nós não conseguimos ter ideia, dimensão da importância que a Bíblia dá sobre o tema. Por exemplo, para se ter ideia, você vai encontrar mais de 2.000 versículos que falam sobre bens, posses, dar, receber, prosperidade. Concorda que é um número considerável de textos? Amém, pessoal? Jesus contou 39 parábolas. Das 39 parábolas, 19 delas envolvia dinheiro, ou seja, 48% do que Jesus falou, ensinou, estava relacionado a dinheiro. É óbvio que o assunto do dinheiro, o dinheiro no assunto não é o mais importante da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos reconhecer que a relação com o dinheiro para muitos crentes é delicada. Há quem diga que a última coisa que se converte na vida de alguns crentes é o bolso. Parece que alguns crentes, no momento da contribuição, eles só faltam fazer um velório. Ao depositarem ali sua contribuição, é quase como se fizesse um pranto. Eu vou sentir tanto sua falta. Infelizmente, muitos resistem à ideia da contribuição. Para se ter uma ideia, a contribuição ela é algo tão espiritual quanto a oração. Quando o anjo aparece para Cornélio, o anjo diz: Cornélio, tuas orações e esmolas subiu a memória diante de Deus. Ou seja, Cornélio, o que você está fazendo a nível de dar aos pobres subiu a memória diante de Deus. Atos 10, ali de 1 a 4. Então, nessa noite, irmãos, o propósito é fazer com que os irmãos, nós venhamos a pensar e a agir de acordo com a palavra de Deus, inclusive nesse tema, inclusive nesse assunto. Amém? Diminui o fervor, não? Fica comigo. Eu quero te mostrar, e eu vou dividir aqui o que tem para compartilhar com você em alguns pontos. O primeiro deles eu quero te mostrar e vou te mostrar
tentar te mostrar que o dízimo não é coisa só da antiga aliança. Porque o argumento que muitos usam é que não, dízimo não é da nova aliança, dízimo é algo somente da antiga aliança. Segundo ponto, eu quero te mostrar que toda contribuição é uma questão de honra. Agora, por que Deus pede honra numa área muito específica? Terceiro, eu quero te mostrar e eu vou tentar te ajudar a entender que não deve existir abusos por parte da liderança. E por último, você vai entender que somos nós que precisamos da contribuição. Que mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Falando propriamente do dízimo, vá comigo para 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Eu tenho, pela graça de Deus, um chamado para o ensino da palavra. Então, você vai ler muitos textos comigo. Vamos pensar muito do que vamos falar. E vou tentar ao máximo fundamentar o que vou falar, justamente pelo fato de que o assunto é delicado. Amém? Para alguns crentes, infelizmente, é muito delicado, muito desafiador, mas vamos ao mesmo tempo receber com mansidão a palavra. Amém? Aceitar o que a palavra diz. Paulo diz, 1 Coríntios 9:1, não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi o Senhor Jesus? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo diz, se eu não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Era o mesmo como que essa declaração de Paulo vocês não reconhecerem a liderança do pastor Luan, e o pastor Luan dizer, se eu não sou pastor para outros, eu sou para vocês, porque a vida de vocês, a transformação, o ministério, é uma evidência de que sou e que estou realizando o que Deus me chamou para realizar na vida de vocês. Ele diz, a minha defesa, versículo 3, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, eu falo isso como homem, ou não diz também a lei? Em outras palavras, eu estou usando de mim mesmo, dos meus próprios argumentos para argumentar o que estou falando, ou eu tenho respaldo na lei a respeito do que estou dizendo? Esqueci onde eu parei. 9, obrigado. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo na esperança, e o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Aí ele diz assim, se outros participam desse direito sobre vós, não temos em maior medida? Se outros estão participando, ou seja, se vocês estão materialmente tocando a vida de outros, nós não temos em maior medida, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor? É isso que ele está dizendo. Entretanto, não usamos desse direito, olha a pureza nas motivações, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, e aqui vem o gancho que eu quero te mostrar, como o dízimo ainda faz parte da nova aliança. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também quem? Quem ordenou, gente? O Senhor ordenou que aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E quando Paulo diz, no versículo 13, não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo, do templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ele está remetendo ou falando da lei. O dízimo, para se ter uma ideia, ele foi praticado por Abraão 430 anos antes da lei.
Quantos se lembram de Gênesis 18? O Abraão que paga o dízimo a Melquisedeque. 430 anos antes da lei, o dízimo foi praticado por Abraão. Ele é incorporado na lei para que, como Abraão e os patriarcas foram abençoados, também os que estavam debaixo da lei fossem abençoados. E você vai encontrar 3 propósitos, e não é disso que eu vou falar e que eu quero falar nessa noite, mas você vai encontrar na lei 3 propósitos específicos para os dízimos das festas ou o dízimo de celebração. Então era a participação nas festas religiosas, isso está em Deuteronômio capítulo 14, dos versos 22 até o verso 27, esse dízimo era levado ao santuário, era feita uma celebração por cada família diante do Senhor, e eles ensinavam o povo a temer ao Senhor. Uma outra razão, um outro propósito em que se dava os dízimos na antiga aliança, era o dízimo dos pobres ou dízimo trienal, sustentos das necessidades dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, era dado a cada 3 anos, isso está em Deuteronômio capítulo 14 também. Mas aqui quando Paulo faz essa ligação, esse gancho com os que servem no altar, vocês não sabem disso? Ele está falando de Números capítulo 18, e lá no livro de Números, no capítulo 18, fica claro o propósito, ou um destes 3 propósitos, pelo qual o dízimo havia sido estabelecido na lei. Lembra que ele foi antes da lei, ele é regulamentado na lei, amém? E esse princípio ainda permanece no dia de hoje. A Bíblia diz, Números, capítulo 18, e o versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não se levem sobre si ao pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Não terão eles, olha que detalhe importante, nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos vossos filhos, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por heranças, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Quem eram os levitas? Os levitas eram a tribo responsável por todo o serviço do tabernáculo. Qual o padrão que o Senhor estabeleceu? Eles não têm herança. A herança deles é a fidelidade, é resultado da fidelidade das outras 11 tribos. Os dízimos das 11 tribos eram entregues aos levitas pelo serviço que eles prestavam na tenda. Os levitas pegavam o dízimo e apresentavam o dízimo do dízimo em oferta ao Senhor. Amém? O que Paulo está falando em capítulo 9 de 1 Coríntios? Que na nova aliança, Deus também tem seus ministros. E que o padrão estabelecido da antiga aliança, ele passa para a nova aliança. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no altar, do próprio altar se alimenta? Quem ordenou foi o Senhor, que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Agora, como que aqueles que o Senhor estabeleceu, ungiu, chamou, vocacionou, como eles vão viver do evangelho se formos infiéis? Irmão, anjo não vem pagar a conta. Ah não, mas pastor não tem que ter dinheiro não. Será que é isso que está escrito? 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo diz assim, se eu plantei para vocês coisas espirituais, vai ser muito recolher de vocês bens materiais? Agora, você tem um homem que tem as suas motivações corretas, ele diz, eu não usei desse direito, e eu não vou permitir que a infidelidade de vocês crie qualquer obstáculo para o evangelho. Mas o padrão está estabelecido, se quiser se submeter ao padrão, é o ideal nos submetermos ao padrão estabelecido pelo Senhor. Quem prega o evangelho deve viver do evangelho.
Em Hebreus capítulo 7, o autor aos Hebreus falando do Melquisedeque, do Abraão que pagou o dízimo a Melquisedeque, do maior que abençoou o menor Abraão, aí ele diz, ali são homens mortais que recebem os dízimos, falando dos levitas. Aí diz, aqui porém aquele de quem se testifica que vive. O ato da minha e da sua entrega do dízimo, entregamos na igreja local, onde somos abençoados, onde temos crescido espiritualmente, onde Deus nos plantou para servirmos a Ele, servirmos uns aos outros, mas a Bíblia diz que quem recebe é o próprio Senhor. O dízimo é algo da nova aliança, é um padrão estabelecido, uma prática observada, praticada antes da lei, incorporado na lei e que continua a valer na nova aliança. Está claro isso para você, irmão? Amém? Segundo ponto, toda contribuição, ela é uma questão de honra, ou ela deve ser uma questão de honra. Você conhece bem Provérbios capítulo 3? Provérbios capítulo 3, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens. Tem que dar uma ênfase. Porque parece que para alguns a honra ao Senhor é só com suas mãos levantadas, com o louvor dos seus lábios. Mas o Senhor, a orientação bíblica é uma honra específica, numa área muito específica. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. A NVT traduziu esse texto da seguinte forma: honra ao Senhor com suas riquezas, e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, seus tornéis transbordarão de vinho. Vamos lá. Por que Deus pede honra? Será que está faltando recursos no céu? Será que Deus pede honra porque Ele é carente? Está com algum problema de autoestima? Está precisando de autoafirmação? É óbvio que não. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, Ageu 2, diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A eternidade para a qual eu e você estamos caminhando, a Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a praça dela é de ouro puro. Por que Deus pede honra? Agora, Deus pede honra em uma área muito específica. Honrar com os bens. Honrar com o que é material. Por qual razão? Por qual propósito? O fato de Deus pedir honra tem tudo a ver com algo que precisa acontecer em nós. A Bíblia diz que se as nossas, o salmista no Salmo 62, no verso 10, o salmista diz, não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, e se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Perceba que não há problema em prosperidade, não há problema em aumento, não há problema em abundância. Agora a denúncia bíblica é não coloque o coração nisso. Em Mateus capítulo 6, no versículo 19, Jesus diz, na verdade o versículo 24, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha o que Jesus diz. Jesus diz e coloca a riqueza como um Deus, que concorre diretamente com o senhorio do Senhor no coração do homem. Um pouco antes, no versículo 19, ele disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, ele diz, acumulem para vós outros tesouros no céu. Ele diz, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Está falando de onde está o coração. Tem gente que só tem o coração em acumular e ter o que é material, passageiro, transitório, acumular bens sobre a terra. Agora, ele não está falando, se você pegar o contexto maior, ele não está falando contra o que é material.
Ele continua dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Versículo 24, ele diz o que nós acabamos de ler: ninguém pode servir a dois senhores. Então ele coloca a riqueza, como um senhor que concorre diretamente com o senhorio do Senhor no coração do homem. Aí ele diz no versículo 25: por isso vos digo. O que ele vai falar agora está intimamente relacionado a onde está o meu coração, se meu coração está em acumular tesouros no céu ou sobre a terra, ou se quem é Deus no meu coração, o Senhor ou a riqueza. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, que vocês vão comer, beber, nem pelo vosso corpo que vocês vão vestir. Aí ele cita Salomão, ele cita os pássaros, as aves, ele cita Salomão e diz: observe os lírios do campo. Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Ele diz: portanto, não vos inquieteis dizendo, olha só, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Diz os gentios. Gentios aqui é quem não tem relacionamento, aliança, conhecimento de Deus. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele diz: pois o Pai sabe que vocês necessitam delas. Aí ele diz o 33, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí a evidência, a prova de que ele não está falando contra ter coisas materiais. Ele diz: estas coisas serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Aquilo pelo qual ele disse: eu não preciso fazer do alvo o propósito da minha vida, eu não preciso deixar o que é material, o que é riqueza, assumir proporções de senhorio no meu coração. Eu preciso ter o coração no reino de Deus, em buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, e o que é material vai ser acrescentado. Por quê? Respondendo à pergunta, por que Deus pede honra? E honra com coisas materiais, com bens materiais. Quando Deus pede honra, significa que Ele quer ocupar na nossa vida um lugar de primazia, acima de qualquer valor material. O fato de Deus pedir honra significa que ao darmos honra ao Senhor, nós estamos dizendo: você, o Senhor, é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. E muitas vezes a nossa conduta, o nosso comportamento de fato mostra que o que é Senhor na nossa vida não é o Senhor, é o que é material, é o dinheiro. Então a contribuição, ela é uma questão de honra. E Deus pede honra, como eu disse, porque Ele quer estar acima do dinheiro, de qualquer outro bem ou de qualquer valor material nas nossas vidas. Diga: eu vou dar honra ao Senhor. Então, número 1, o dízimo não é algo só da lei. Foi praticado antes da lei, foi incorporado na lei, e é um princípio que ainda permanece nos dias de hoje. O Senhor ainda tem os seus ministros e que Ele mesmo ordenou: quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Agora, muitas vezes, tem muita gente sobrecarregada no ministério, porque deveria estar recebendo, tendo o seu sustento vindo da fidelidade do povo. E muita gente sobrecarregada porque somos infiéis. E aquele que deveria estar se dedicando completamente ao Senhor, às pessoas, ao ministério, não pode. Tem que dividir sua atenção com uma outra atividade para o seu sustento e o sustento da sua família, porque temos sido infiéis. E eu não vou ser infiel, porque eu quero ver o padrão bíblico estabelecido. Aqueles que o Senhor, os presbíteros que presidem bem, eles sendo ou recebendo dobrados honorários. A contribuição é uma questão de honra. Número 3, não deve existir abuso. A mesma Bíblia que ensina que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, também mostra que esses líderes não deve existir da parte deles abuso. Você vai ver que Paulo organiza uma arrecadação de recursos entre as igrejas gentílicas. As igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Acaia, Corinto. E essa oferta que ele está organizando é para levar para os crentes pobres, para os cristãos pobres da Judéia.
provavelmente uma situação que estavam enfrentando por causa da recorrente perseguição que enfrentaram. Então Paulo, talvez se lembrando daquilo que falou quando esteve no concílio em Jerusalém com os apóstolos, lembra que a questão dos gentios se convertendo, temos que obrigá-los a observar Moisés, praticar a circuncisão, e aí a decisão foi tomada, que eles deveriam se abster das relações sexuais ilícitas, do animal, da carne dos animais sufocados e do sangue. E aí, no texto de Gálatas e de Atos capítulo 15, deixa claro que, além de se lembrar dos pobres, e aí Paulo diz, eu vou me esforçar, eu me esforcei por fazê-lo. Então ele organiza essa oferta. E há uma grande mobilização de várias igrejas. E em Romanos capítulo 15, no verso 26, Romanos capítulo 15, verso 26. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Mas agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Uau! Ou como Romanos 11 diz, nós, oliveira brava, contra a natureza fomos enxertados. Paulo está falando da lógica da reciprocidade. A salvação veio através de Israel, por meio de Israel. Jesus vem de Israel, é judeu, é descendente de Abraão, é descendente de Davi. O dinheiro material flui de volta como uma honra, um reconhecimento concreto dessa origem. Agora, são vários textos, tá bom, que envolvem essa mobilização, essa oferta. Mas em 1 Coríntios 16, verso 1, olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 16, verso 1. A Bíblia diz, quanto à coleta aos santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em sua casa, conforme a sua, o que está escrito aí? Conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Qual a orientação bíblica? A orientação bíblica é que seja feito, ou que deveria ser feito, de acordo com a prosperidade de cada um. E é aqui que entra esse tópico que estou destacando. Não deve existir abuso por parte da liderança, porque a contribuição é feita conforme ou de acordo com a prosperidade de cada um. Se houve, por exemplo, uma diminuição nos ganhos de uma pessoa, haverá, consequentemente, uma diminuição no valor que é contribuído. E não deve ser requerido e exigido que se faça além da prosperidade de cada um. Em 2 Coríntios 8, no verso 11, também vai falar a mesma coisa. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, e fala da atitude com que deve ser feito, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Está claro, pessoal? Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve mais, e o que pouco não teve falta. Amém, irmãos? É tanto que nas nossas igrejas Verbo da Vida, você não tem um lugar no envelope para você colocar seu nome. O valor que você dizima todo mês. Não tem um quadro lá de avisos com os nomes de todos os membros e quem dizimou e quem não dizimou. Porque entendemos essa prática bíblica. Não pode existir, não deve existir abuso.
E se nós mantermos puras nossas atitudes em relação ao dinheiro, irmãos, isso vai refletir em outras áreas da nossa vida. Quem disse isso foi Billy Graham. Só que há um detalhe que eu gostaria de destacar dos irmãos de Corinto. Porque você vai ver que eles ultrapassaram a linha da obrigatoriedade para um lugar de espontaneidade, de liberalidade. Olha o que 2 Coríntios 8 ainda, volta lá no versículo 1 agora. 2 Coríntios 8, verso 1. Está silencioso, eu imaginava que ia ficar, né, silencioso. Os irmãos refletindo bastante sobre tudo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita abundância, é isso que está escrito aí? Hein, gente? No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmão, estavam vivendo uma tribulação, uma prova, mas ainda assim, no meio da prova, eles manifestaram alegria e generosidade. Porque eles, Paulo diz, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas. Paulo está cuidadoso, cada um tem que contribuir de acordo com a sua prosperidade, não deve existir abuso, não é para que um tenha mais e outro tenha falta. Paulo está cuidadoso, mas ele reconhece e diz, eu testemunho que na medida das posses deles e acima delas, se mostraram voluntários, nos pedindo com muitos rogos. Irmão, em outras palavras, Paulo está dizendo, eles imploraram para participar, muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Irmão, tem gente que é um desafio fazer com que contribua, se envolva, meta a mão no bolso. Aí você tem essa turma aqui, estão passando tribulação, e no meio de tribulação, que tribulação? Bem provável que alguma tribulação financeira, alguma situação que envolvia uma escassez. Eles não estavam numa condição favorável, mas ainda assim a Bíblia diz que eles manifestaram abundância de alegria, generosidade, pediram na medida das posses e assim, irmão, eles estavam dispostos a dar o que não tinham. Como alguém dá o que não tem? Talvez apelando para crédito, antecipar alguma colheita. Mas eles estão dizendo para Paulo, nós vamos participar dessa oferta, nós vamos participar desse movimento, nós não queremos ficar de fora. Eles pediram com muitos rogos. Uau! Vamos lá, imagina que se houvesse uma mobilização para levantar uma oferta, uma contribuição, e algumas pessoas fossem deixadas de fora. Talvez alguns irmãos glorificariam a Deus por terem ficado de fora. Talvez alguns irmãos diriam, ufa, ainda bem que não contou comigo. Ainda bem que não me chamaram, ainda bem que não me pediram. Mas esses irmãos disseram, não, nós vamos participar, não importa a circunstância que nós estamos passando, não importa se estamos numa condição de pobreza, enfrentando tribulação, a alegria deles, a disposição deles, e eles pedindo com intensidade, com muitos rogos, não deixa a gente de fora dessa oferta. Eles atravessaram a linha que os tirou da obrigatoriedade e os levou para um lugar da espontaneidade. Eles saíram da normalidade e entraram no lugar que quem não entende fé chamaria de pura loucura. É loucura. Dar o que tem para alguns já é doideira, na cabeça de alguns já é loucura pura, dar o que tem, imagina dar o que não tem, além das posses. Amém, gente? Provérbios 11, 24 e 25 diz, há quem dê generosamente. Ou a gente confia nisso ou não confia. Agora, dar generosamente, ou
quem planta muito vai colher muito, não necessariamente está ligado ao valor. Jesus olha os ricos dando grandes quantidades e a viúva pobre dando 2 pequenas moedas. E diz, ela deu mais do que todos. Muito ou pouco é relativo. Talvez 100 para um é troco de pão. Mas para outro, talvez, a gente não sabe a falta que aquilo pode fazer na vida de uma pessoa. Provérbios então diz, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar. Irmão, não quero reter o que deve ser dado. Retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos lá. Infelizmente, a gente tem muito abuso por aí. Amém? Mas você está no ministério, você está num lugar onde não tem abuso. Pelo contrário, é uma transparência como você não vai ver em outro lugar. Estou dizendo que somos melhores, não é isso não. Uma conferência de ministros, um pregador, pastor Reagan, estava no Brasil e Guto, nosso apóstolo, nosso presidente, queria ofertar de forma generosa, queria dar uma oferta generosa porque era a última vez que Reagan estaria no Brasil. Queria dar uma oferta generosa. E deixou os irmãos livres, não colocou, obrigou te remover da posição ministerial se não ofertasse. Simplesmente expôs seu coração, quero honrar esse homem de Deus. Levantou uma oferta de $70 mil. E chegou na frente de todo mundo e disse, irmãos, a oferta levantada para o pregador foram $70 mil. Não só o que o ministério ia dar, como também a generosidade dos irmãos. Amém? Aí agora, isso na conferência do ano passado? Não, né? 24, isso. Esse ano agora vem um outro general da fé, Keith Moore, só de combustível do avião pessoal para vir para o Brasil, mais de $140 mil. Só de combustível para a aeronave vir dos Estados Unidos para o Brasil. Aí sabe o que aconteceu? O próprio Keith Moore, os parceiros dele, do ministério dele nos Estados Unidos, bancou a vinda dele para o Brasil. Teve uma fatalidade com uma caravana que viajava de Petrolina para Campina Grande para o evento. 3 irmãos partiram para o Senhor num acidente de carro. O ministério ia dar de oferta para o Keith Moore $20 mil. Sabe o que ele fez? Pegou os $20 mil e disse, pode repartir para essas famílias. Impressionante, né, irmãos? Há quem dê generosamente e prospera. Amém? Então, se tem acontecido abuso por parte de alguns, isso não pode ser generalizado. Há uma forma bíblica de ser feita e nós devemos nos atentar para ela. Então você vê a liderança dizendo, não deve existir abuso, tem que ser feito conforme a prosperidade de cada um. Mas tem aqueles crentes lá da Macedônia, que dizem, nós vamos dar além, nós vamos fazer mais, nós vamos dar o que nós não temos. E se alguém se posiciona nesse lugar de fé, deixa a pessoa no lugar de fé dela. Tinha uma situação, antes de me mudar para Campina Grande, Belo Horizonte ainda, na igreja de Belo Horizonte, tinha uma irmã que o marido sofrendo de câncer, e essa irmã, ela trabalhando, vendendo revista, cosméticos, né, aquelas coisas de revista, Avon, essas coisas, e ela se esforçando para conseguir manter a casa, o marido na condição em que estava. O marido, tempos depois, partiu para o Senhor, e aí nós estávamos de mudança de Belo Horizonte para Campina Grande. Essa irmã chegou para mim, para a Willa, com a aliança dela e do marido.
e disse que era uma oferta para a gente, para esse tempo em Campina Grande. Irmão, eu dentro de mim, eu não vou aceitar isso, eu não posso aceitar isso. Isso pode ser pode servir de alguma forma para ela mesma, e por dentro o Espírito Santo me disse: aceita, porque é ela que precisa dessa oferta. Foi só aceita, porque é ela que precisa dessa contribuição. Tanto é que eu não fiz nada com as alianças. Elas estão guardadinhas lá. Não penhorei, não vendi, não fiz nada, está guardadinha lá. Tempos depois, a escola de ministros vai para Belo Horizonte. Então, eu me mudei em 2020, estamos em 26, me mudei em 2024. A escola de ministros vai para Belo Horizonte, aí eu recebo um áudio da irmã: irmão Tiago, eu ganhei toda a escola de ministros. Nem sei quem foi, irmão Tiago, pagou minha escola de ministros toda. Eu tenho certeza, ela obviamente lançou outras sementes, mas aquela semente daquele dia, aquelas alianças, resultou nessa colheita. Lembra da viúva de Serepta? Que dava mal para ela e para o filho. Mas ela coloca o homem de Deus em primeiro lugar. E aí aquilo superabunda, superabunda. Quarto e último para a gente encerrar. Nós é que precisamos da contribuição. A oportunidade dada para as pessoas contribuírem não é só por causa das necessidades da igreja. A igreja tem necessidades. Tem conta de água, de luz, tem aluguel, tem a prebenda do pastor, do diretor do Rema. Porque você aprendeu que o padrão é esse. Quem prega o evangelho deve viver do evangelho. Mas as pessoas e a oportunidade não é só por causa de tudo o que envolve o sustento e a manutenção da estrutura. O princípio da contribuição é pensado não somente em quem recebe, mas naquele que entrega. Olha o que Filipenses nos ensina. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quantos acharam? Verso 10. Se não falar o versículo é difícil, né? Filipenses 4, verso 10, a Bíblia diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Você vê que contraste aqui, né? Os coríntios, Paulo dizendo: vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, eu plantei coisas espirituais, vai ser muito colher de vocês bens materiais, tentando conscientizá-los, né, do padrão que Deus estabeleceu. Aí que você tem a igreja de Filipos. Paulo diz: eu me alegro mais uma vez, porque vocês renovaram o favor de vocês ao meu cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está falando dos filipenses pegar junto com Paulo financeiramente. Aí ele continua lendo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Agora olha o 17. Não que eu procure o donativo. Então não estou atrás da oferta de vocês, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está dizendo: vocês fizeram bem em se associar comigo, porque essa atitude de vocês, a generosidade de vocês, vai ser algo que vai ser algo que vai beneficiar vocês mesmos.
o fruto que aumenta o crédito de vocês. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Por quê? Porque vocês fizeram comigo, o que vocês fizeram por mim, vai aumentar o crédito de vocês. Nós é que precisamos da contribuição. Amém, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas vivem numa mentalidade de assistencialismo, porque tem necessidade, todos têm que fazer por elas o que elas nunca estão dispostas a fazer por ninguém. A melhor forma de reverter um quadro de necessidade é quando nos posicionamos em generosidade e decidimos repartir o que temos. Recém-casado, alguns dias de casado, tinha acabado de voltar de lua de mel. Irmão, eu particularmente, né, cresci sem pai, com a mãe criando 2 filhos, sendo pai e mãe. Ela, o antigo marido que ela tinha, era muito ruim para a gente, e ela decidiu ficar com os filhos do que com o marido. E aí você cresce, irmão, eu não tinha expectativa, não tinha carro, não tinha expectativa. Tirar uma carteira, aquela coisa impensável. É quando a gente vem para o Evangelho que a nossa forma de pensar começa a ser mudada. A gente crê no Senhor e começa a experimentar do mover de Deus nas nossas vidas. A mentalidade de tirar uma carteira, ter um carro. Irmão, ter um carro era um negócio tão distante de mim, da minha realidade. Eu lembro um dia, eu estava viajando de um interior de Minas para Uberlândia. Estava viajando e aquela nota dentro de mim, assim, ó. Eu lembro até hoje, estava com o pastor Ranilson, ele estava numa doblô que ele tinha. Eu e a família dele, né? Na estrada, assim, conversando, aquela nota dentro de mim, assim, ó. Tira a carteira, você vai ganhar um carro. Tirei a carteira, recém-casado, alguns dias o interfone toca, era uma irmã da igreja, toda contente, toda alegre, com um carro de oferta para a gente. Bom, eu lembro até hoje, isso 2015, nós nos casamos em outubro, já era final de outubro, início de novembro de 2015, um Renault Megane 98. Nunca tinha tido um carro na vida, estou montado agora, ar-condicionado gelando. E tinha um irmão lá na igreja, esse irmão, ele tinha um Corolla, e eu sempre fui apaixonado com Corolla. E esse irmão, ele falou comigo assim: Tiago, eu vi que você gostou do meu carro, eu vou precisar vender ele para reformar meu apartamento, você tem interesse? Eu falei, tem interesse. Era aquele modelo mais antigo, 7, 8, o carro estava lindo. E aí ele falou comigo assim, eu perguntei para ele assim: você vai vender mesmo? Vou vender. Qual o valor? O valor é tanto, é X. Eu falei, vou vender o meu, dou de entrada e financio o resto. Ele falou comigo assim: não mexe com esse negócio de financiamento não, muitos juros, faz o seguinte, paga o restante direto para mim. Você pode me pagar quanto por mês? Posso te pagar X por mês. Ok, combinado. Estava em Brasília dando aula, vendi o carro, a distância mesmo, vendi o carro, tudo certo, liguei para o irmão, estava contente que só, corolão, liguei para o irmão, vendi o carro, o tom de voz dele já denunciou. Tiago, infelizmente nós não vou conseguir fazer negócio com você, minha esposa não concordou muito, vou precisar do valor cheio e tal. Irmão, fica tranquilo, não cria problema com sua esposa por causa de carro, nós vamos dar um jeito. Fui fazer aquela simulação, tudo muito caro, parcela cara, aquela coisa toda, e o dinheiro do carro vendido, do Renaultzinho vendido, estava guardado. Eu pensei, eu não tenho dinheiro, está caro, né? Porque a fé também trabalha com administração, responsabilidade. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, você se lança na palavra de Deus. Mas eu não tinha uma palavra de Deus para entrar numa prestação que estava além do que eu conseguia pagar. Amém? Então, eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o quê? Semente.
Não tenho o dinheiro todo, mas eu tenho semente. Casal, amigo nosso, passando dificuldade. Tá, toma, 2.000 de oferta. Aí o outro ali passando dificuldade, toma, mais 1.000 de oferta. Nós temos no Brasil 4 conferências de ministros em 4 regiões. E era a conferência do Sudeste, no mês de setembro. Pedi carona a um irmão da igreja lá, o senhor Mesquita. Falei com ele: Mesquita, posso ir com o senhor para a conferência de ministros do Sudeste? O senhor vai? Pode sim. Fui com ele, no carro dele. Na volta, ele falou comigo assim: Tiago, você pode voltar dirigindo meu carro? Porque minhas vistas cansam muito à noite e posso voltar. Não pensa numa nave, um Tiguan 2.0, aquela versão, quem conhece sabe o que eu estou falando, aquela versão alemã, interior caramelo, teto solar panorâmico, 2.0 TSI, do jeito que eu descia, do jeito que eu subia, eu descia. Pensa numa nave. Chegamos de viagem, isso era setembro. Chegamos de viagem, a Willa brincou dizendo que eu fiquei um mês falando daquele carro, dirigindo aquele carro, a experiência de dirigir aquele carro na estrada. Quando foi dezembro, eu ia sair de férias, minha esposa, a família dela é do interior do Espírito Santo, então sempre no mês de dezembro, perto do Natal, nós vamos para o Espírito Santo. Eu estava no domingo de viajar, eu lembro que eu ia pregar no domingo na igreja pela manhã, encontrei com ele no corredor, ele me perguntou assim: e aí, Tiago, comprou o carro já? E eu, sem graça, né, de falar que estava caro demais, entrar no financiamento, a parcela estava além do que eu conseguia pagar, etc. Não, ainda não comprei ainda não, estou crendo. Viajei. E eu lembro que nós viajamos para a praia, início de janeiro, na Bahia. Então é fácil viajar do Espírito Santo para a Bahia. Estamos na Bahia lá, meu cunhado vai e compra um chaveiro do Galo, eu sou atleticano, e aí ele compra um chaveiro, do Galo e me dá de presente, fala: toma, isso é para o seu carro. Voltamos de viagem, quando foi final de janeiro, em um culto, eu estava pregando, né? Acabou o culto, aquela coisa toda, o irmão chama a esposa dele, e chama eu e a Willa, e aí lê uma passagem específica de um texto lá e diz assim para mim: o carrão é seu. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha semente. E quanto sabe que quem planta colhe? Não, pensa na nave daquele Tiguan. O pessoal brincava, os irmãos das igrejas assim, chegavam e falavam assim: eu sei que quando você está chegando, vem aquele carrão branco, lá de longe dá para ver aquele carrão branco chegando. Irmão, funciona. Funciona. Quer mais história? Meus sogros são pastores no interior do Espírito Santo. Uma cidade pequena, 10.000 habitantes, talvez no máximo. A igreja, 100 membros ali, 190, 100, no máximo 100 membros. Então, as coisas que são feitas na igreja é feito os irmãos. A fidelidade, a generosidade, o envolvimento dos irmãos. E mesmo não congregando lá, mesmo não fazendo parte do dia a dia, eu sempre falava com a Sandra, com minha sogra: não deixa a gente de fora de tudo que vocês forem fazer. Vamos colocar o carpete no altar. Não deixa a gente de fora. Sei quantas parcelas disso, aquilo, estou dentro. Vai fazer não sei o que lá, estou dentro. Irmão, tudo. O Willa tinha um sonho de viajar para os Estados Unidos. Irmão, lá na Paraíba a gente diz assim: liso. Sabe um camarada liso? Viajar para os Estados Unidos, irmão, um negócio distante. Tem gente que viaja para os Estados Unidos igual troca de roupa. Mas para mim, na minha realidade, um negócio distante de mim. Aleluia. Vamos viajar para os Estados Unidos. Comecei a crer no Senhor, nós vamos viajar para os Estados Unidos. Primeiro passo, primeira etapa, tirar o visto. Vamos lá. Dei entrada no visto com um despachante amigo nosso lá do Espírito Santo.
Ele falou comigo assim: Tiago, você quer mentir ou falar a verdade? Eu falei: falar a verdade, que ele não é crente, né? Mentir ou falar a verdade? Quero falar a verdade, é óbvio que eu vou falar a verdade. Ele falou: o seu perfil é difícil para ser aceito. Você não tem casa própria em Belo Horizonte, você não tem filho. O que você faz de ministério e pregação, você pode fazer em qualquer lugar. Eu falei: eu vou falar a verdade. Cheguei lá na tal da entrevista, irmão. Você entra no consulado. Quem já entrou no consulado aqui? Você está nos Estados Unidos, mano. Você não está no Brasil, não. Você entra lá com as portas grossonas assim, aquele ambiente, aquele clima tenso, né? Vai dar certo, não vai. Aí a mulher, eu tô aqui na fila no guichê, você escuta tudo, o pessoal que vai antes de você. Aí a mulher aqui na frente falou: eu ganhei uma bolsa, não sei o que lá. E ela tá que conversa com o cara, tá que conversa com o cara. Aí o cara vai e nega o visto dela. E eu sou o próximo aqui. Falei: Deus, Senhor da glória, não deixa eu ir com aquele agente, não. Aí o camarada do lado aqui me chamou. Beleza, cheguei. Ah, tudo bem? Bom dia, bom dia. 2 minutos só. Isso tudo foi 2 minutos. Parecia uma eternidade, mas 2 minutos. Qual o propósito da viagem? E esse despachante já havia me orientado. Seja objetivo. Americano não gosta de ficar batendo papo. Responde só o que te perguntar. Qual o propósito da viagem? Turismo. Vai para onde? Orlando. Quantos dias você vai ficar? Eu não lembro exatamente a ordem. Ele perguntou assim: o que você faz? Aí eu disse: eu sou ministro licenciado, eu sou ministro ordenado do Ministério Verbo da Vida. Aí ele perguntou assim: é evangélico? Eu falei: sim, é evangélico, nós temos igrejas e escolas. Beleza. Aí ele perguntou assim: já viajou, tem casa própria? Não. Tem filho? Não. Já viajou para o exterior? Sim, já viajei para o exterior. Falei os lugares. A Willa falou onde ela tinha viajado, que aí já é outras histórias, tá bom? A viagem para o exterior. Quantos membros tem a sua igreja? Talvez 50 mil membros, não sei. Não, a sua igreja em Belo Horizonte tem quantos membros? Perto de 1.000 membros. Aí ele fala assim: você vai receber na sua casa o seu passaporte. Aí eu meio que em dúvida assim: peraí, acabou já? Então, quando o visto é aprovado, ele retém seu passaporte para que seja colocado ali o visto, impresso o visto, e então você recebe na sua casa. Quando ele devolve o passaporte, o caldo entornou, deu ruim, está negado. E ele foi: irmão, saindo dali, que alegria, que felicidade, vamos viajar para os Estados Unidos. Vai olhar o valor das passagens. 8 mil reais para os dois. 9, 10, Senhor da glória. Estávamos com o computador aberto para fechar uma passagem que apareceu por 2.100 cada uma. Meu cunhado tem descendência italiana. Ele estava esperando o passaporte italiano dele chegar. Se você tem descendência italiana, por exemplo, em alguns países da Europa não precisa de visto para os Estados Unidos. Mas o passaporte dele não tinha chegado e nós íamos viajar juntos, né, com o meu cunhado e a esposa do meu cunhado, eu e a Willa. Aí deixamos de comprar a passagem. Aí outra oportunidade, a passagem boa. Aí a Suelen entra em contato com a gente. Lembra quando teve aquele projeto Paz em Meia Guerra? O pessoal estava viajando. Aí a Suelen queria que nós viajássemos para lá para ensinar aqueles ucranianos que estavam nascendo de novo. Vamos fazer um projeto agora para viajar para a Ucrânia. Acabou que o grupo foi lá com o Renato, entenderam que não era para dar continuidade ao projeto naquele formato, abortou a viagem. Não viajei nem para os Estados Unidos, nem para a Ucrânia. Vou viajar, estou crendo que vou viajar para os Estados Unidos. Estava com o Scott Webb na conferência de ministros em 2023 no Sul. Scott Webb conta uma história de que o Espírito Santo falou com ele que ele não estava desfrutando de tudo que Marcos 11:23 ele podia desfrutar de Marcos 11:23. Então ele disse que resolveu colocar à prova o que o Espírito Santo tinha falado com ele. Ele disse: alguém vai me dar $25, seja dinheiro, oferta, seja dinheiro. Obviamente que ele explica que isso foi ao longo do ministério, ao longo da vida. Não foi na semana seguinte, não. Recebeu uma oferta de $25. Se funciona para 25, 50. Se funciona para 50, funciona para 1.000, 10 mil, 20 mil dólares. $50 mil, $100 mil, $150 mil.
Se funciona para 150 mil dólares, funciona para 300 mil dólares. Alguém vai me dar uma oferta de 300 mil dólares, seja dinheiro, cheque ou transferência. E diz que chegou uma oferta, recebeu uma oferta para um ministério de 300 mil dólares. 500 mil dólares. Ele diz que funciona para 500 mil dólares, funciona para 1 milhão de dólares. É agora que aquela cabeça e a mentalidade que a gente muitas vezes cultiva, de que não é possível, não é capaz, eu não posso, não é minha realidade, entra em choque. Acredite, irmão, eu passei por esses rompimentos também. Uma oferta de 1 milhão de dólares. Ele falou que recebeu uma oferta de 1 milhão de dólares. Minha fé não estava na experiência dele, não, tá bom? Minha fé estava na palavra. Porque conheço as escrituras. Mas a história dele me deu um surto de fé. Irmão, eu não sei te explicar o que aquela história fez em mim. E aí eu comecei a crer. Alguém vai me dar. Eu vou ter 5 mil dólares para viajar para os Estados Unidos. Eu falava inglês ainda. Chamava em inglês. Somebody's gonna give me $5,000. Em inglês. Só um irmão. Um irmão. Não era nem culto como a gente está aqui hoje. Era uma reunião. Aquela reunião de um departamento, algumas pessoas. Final daquela reunião, só um irmão chegou para mim e falou assim: Deus mandou te dar, ó, $1.500 de uma vez assim, ó. $1.500 de uma vez. E a passagem? A passagem, um amigo me disse assim: Tiago, você vai pagar passagem? Não, não vai pagar passagem não, você vai comprar por milhas, eu vou te ensinar. As passagens que eu ia pagar R$8.000, sabe quanto que eu paguei? R$2.500. Comprei as milhas, imprimi a passagem em milhas. Luan vai lembrar. Nós estávamos juntos nos Estados Unidos, lá na igreja de Orlando. Acabou o culto, o Diego falou assim, ele é minha testemunha. O Diego falou assim: eu não sou de fazer isso com qualquer um. Ele disse: mas Deus falou comigo para a gente tirar uma oferta para o Tiago. $600. Em resumo da ópera, eu tinha mais do que $5 mil. Eu viajei com $6 mil e olha lá. Funciona, irmão. Funciona. A Bíblia diz, e eu vou terminar com esse texto. A Bíblia diz, Atos capítulo 20, verso 35. Atos capítulo 20, verso 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, a gente conta as histórias do que recebeu, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nossa igreja em Campina Grande viveu um mover de Deus para colocar ar-condicionado. A igreja é grande, para 3.000 pessoas, colocar máquinas de ar-condicionado ali, né, um desafio enorme. Mas o pessoal disse: vamos fazer. Criaram uma campanha chamada Novos Ares. Bom, eu falei com a Willa: nós estamos dentro. Vamos ofertar quanto? R$3.000. Era um pouco além do que eu podia fazer. R$3.000. Vamos ofertar. Sabe, irmãos, e a gente tem experimentado de coisas. É óbvio que, como Coríntios diz, não deve fazer com constrangimento, com tristeza. Deus ama quem dá com alegria. Agora Paulo diz: Deus vai fazer vocês abundar em toda a graça, a fim de que sempre, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém. Faça a coisa certa com as intenções certas, com a motivação correta, com a forma bíblica de ser feito. Para quem liso, não tinha tinha dinheiro para imaginar, pensar uma coisa dessa. Ao longo desses anos já viajei para Israel, já viajei para a Turquia, já viajei para Portugal, já viajei para Angola, já viajei para Bolívia, já viajei para os Estados Unidos,
Só confiando no Senhor, provando da fidelidade da palavra. O reino de Deus é regido por princípios. E nós nos submetemos aos princípios. Amém. O desejo do meu coração hoje o desejo do meu coração é poder pagar para viajar. O desejo do meu coração hoje, e a gente já tem conseguido fazer isso em certa medida, essa viagem mesmo para os Estados Unidos, não a primeira que eu te contei a história toda, mas o ano seguinte, esse ano, nós tivemos o privilégio, o prazer de pagar para ir pregar e ensinar. Imagina que alívio para a escola, imagina que alívio para o pastor. Pastor, você não precisa se preocupar com nada, tem um canto aí para eu dormir, se não tiver também eu desenrolo. Mas poder ter a oportunidade de pagar, de financiar a ida para a pregação do Evangelho. Esse é o desejo do meu coração. Próximo ano agora já tem escala marcada, de 14 de abril a 5 de maio. Quem vai pagar para ir? Eu vou pagar para ir. Com prazer, com privilégio de poder semear no reino de Deus. Fiquem em pé comigo, vamos orar. Senhores, vai me perdoando a hora aí, pelo amor de Deus. Feche seus olhos. Fala com o Senhor, deixa uma obra única, personalizada do Espírito Santo trabalhar em você. Talvez você que nessa noite, tomado por aquela mentalidade que vai faltar, vai faltar. Eu não estou, de forma alguma, irmãos, eu não quero que ninguém se mova debaixo de emoção, de constrangimento, mas eu creio que uma noite como essa pode virar chave, mudar realidades. Talvez hoje você pensa, Senhor, se eu for fiel, se eu contribuir, vai faltar isso, aquilo outro. Você vai sair daqui nessa noite pensando, Senhor, eu vou prosperar tanto. Vai transbordar tanto na minha vida que eu vou ter para dar. E quanto mais eu der, mais vai chegar, mais eu vou ter para dar. E isso vai se transformar em um fluxo ininterrupto na minha vida. Irmãos, essa é a palavra que eu tenho, a nota que eu tenho no meu coração. Pessoas nesse lugar, eu entendo, eu já estive aí. Uma das últimas coisas que se converteu na minha vida foi o bolso. Aquele medo de que ia faltar, de que... Bom, Deus é poderoso para trazer de onde você menos imagina. Eu creio, talvez você aqui nessa noite, sob pressão financeira, não consegue dormir à noite. Só se decida hoje se posicionar num lugar de generosidade, num lugar de cumprir os princípios bíblicos. Você vai ver respostas se manifestando, telefone tocando, e-mail chegando, gente atravessando seu caminho, vindo de todos os lados, irmãos. Vindo de todos os lados. Eu sei que não dá para ensinar a Bíblia toda em uma noite. E esses princípios, eles trabalham juntos. Prosperidade é resultado de a observância de vários princípios. Trabalho é um deles. Mas a fidelidade, a generosidade, a contribuição é um princípio indispensável. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. É uma obra do teu Espírito Santo nos corações nessa noite. Levando teus filhos a um lugar de tamanha convicção da sua palavra. De não olhar para as circunstâncias, de não olhar para o momento atual. De simplesmente confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor e provar da fidelidade do Senhor. Pai, eu creio que o Senhor tem guiado seus filhos, essa liderança em cada transição. Eu sei que muitas vezes no coração, por causa das circunstâncias, das pressões,
Surgem questionamentos de que será que deveríamos mesmo ter dado esse passo? Será que... Sabe, o Senhor está dizendo: prosperidade, riquezas, generosidade dos filhos de Deus vão se manifestar poderosamente nesse lugar. Poderosamente nesse lugar. Só continuem nessa posição que vocês estão, crendo, confiando na nota que receberam do Senhor. Só continuem confiando na nota que receberam do Senhor. E os olhos de vocês verão a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Nós te oramos, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, privilégio, fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Vou passar para o pastor Luan, vai dar continuidade à nossa reunião. Foi uma grande honra, um grande privilégio estar com os irmãos. Em nome de Jesus.